conseguiu participar aqui, tá? Então, pessoal, primeiro agradecer, né, por todo mundo estar aqui e no caso, sempre tem uns rostinhos diferentes, né? Então acho legal a gente reforçar o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. A Prospecta, no caso, faz uma reunião toda sexta-feira, né, às 16 horas, então a gente faz essa reunião aqui, aonde a gente, no caso, né, sempre tenta trazer algum tema que vai contribuir com a clínica de vocês, né, de alguma forma, com algum tema que a gente sempre busca, né, tentar agregar para vocês de alguma forma, tá? E aí, no caso, essa em especial, a gente trouxe um conteúdo aqui para fechar com chave de ouro, que é um conteúdo que a gente não costuma trazer sempre, né? Então, diferente dos outros momentos que a gente faz ali da parte de números, que nós fazemos da parte de campanhas, de estratégias, aqui a gente vai fazer um bate-papo, né? Hoje muito mais próximo da realidade do dia a dia, da gestão, né, dos problemas, vamos dizer assim, né? Então a ideia hoje não é a gente falar de tráfego, de números e tudo mais, mas independente disso vai ser um conteúdo que vai ser muito interessante para vocês conseguirem fechar esse ano aí com chave de ouro, né? Então a gente resolveu trazer um convidado, né, que é dentista, então vai ser um conteúdo de dentista para dentista, então a gente sempre tenta trazer também algum convidado, né, que possa agregar para vocês, tá, de alguma forma. E hoje a conversa ela é mais profunda, então, né, mais real e talvez, no meu ponto de vista, a mais necessária de todas, tá, porque o que acontece? Para quem está do outro lado da tela e tudo mais, muitos aí vão ser gestores, outros empreendedores, outros dentistas, né, outras pessoas, a equipe da clínica, e de forma geral, todo mundo aqui carrega decisões todos os dias, pressão de resultados, pressão financeira, responsabilidades, pacientes, família, né, e às vezes muito disso acontece em silêncio. E quando a gente fala de crescimento pessoal, da clínica, profissional, faturamento, né, normalmente muitas pessoas falam disso, mas poucas falam da gestão emocional disso tudo, que é tão importante quanto, né? Porque não adianta você, às vezes, conseguir faturar muito bem e o teu emocional não acompanhar isso, né? E aí, às vezes, muitas pessoas, por isso que vocês acabam vendo, muitas pessoas bem-sucedidas, né? Que acabam, infelizmente, às vezes ficando doentes, né? Tendo problemas e tudo mais. Então, a gente, né, quis trazer um conteúdo aqui porque na faculdade e hoje em dia até mesmo online você até vê muitos conteúdos falando de marketing, de aumentar faturamento, de vendas, mas poucas pessoas de fato, principalmente para dentistas, para clínicas, para profissional da área da saúde, falando sobre essa gestão emocional. Né? Então na faculdade vocês vão lá, aprendem técnica, aprende clínica, mas não aprende essa pressão do dia a dia, né? Essa questão desse trabalho emocional, né? Então, a ideia aqui é a gente trabalhar um pouco em cima disso, tá? Então, é justamente por isso que esse conteúdo ele existe, para a gente falar desse equilíbrio pessoal e clínica, né? Então, ainda mais agora, né, que a gente está entrando nesse momento de fim do ano, que é um momento legal para a gente refletir, para a gente, de repente, já planejar, né, de repente ver o que funcionou esse ano, o que a gente de repente quer melhorar, né, para a gente já iniciar o próximo ano aí com o pé direito, tá? Então hoje a nossa conversa ela vai virar em torno disso, lembrando de dentista para dentista, né, como que é possível a gente fazer essa gestão emocional na vida pessoal e na clínica com equilíbrio, né? Então eu já adianto aí que vai ser um conteúdo muito legal, né, de dentista para dentista, e principalmente que no final ali, como sempre, né, a gente deixa um espaço para perguntas, então você já pode ir perguntando aqui no chat, mas lá no momento certo a gente vai conversar sobre isso, tá? Então a gente sempre deixa um espacinho para isso, e no caso, né, também vamos ter sempre aí um brindezinho para vocês de alguma forma, tá bom? Então, Rafa, muito obrigado aí pelo tempo, né, pela disponibilidade, sei que nessa correria do fim do ano não é fácil, né? Achar um tempinho aí, principalmente também para o pessoal que está aqui, né? Às vezes, o último dia de clínica, o último dia antes do recesso, e o pessoal aqui, de repente, participando para conseguir
ter esse conhecimento, né? Então isso também já mostra muito sobre o interesse da pessoa de repente querer fechar o ano com chave de ouro, ou de começar o ano com chave de ouro também. Então agradeço aí a todo mundo por essa, né, disponibilidade e Rafa em especial por esse tempinho aí para a gente conseguir contribuir para pessoas que você ainda nem conhece, né, mas que eu tenho certeza que o teu conteúdo aí vai trazer, de certa forma, muito resultado para as pessoas. Beleza? Então, fica à vontade, seja bem-vindo e pode fazer o seu conteúdo aí. Obrigado ao Prospecto Odonto, ao Mate aí que nos ajuda sempre, obrigado por a gente estar aqui, e intencionalmente a gente está aqui porque alguns é o último dia útil do ano, pelo menos aqui na minha clínica foi, a gente estava atendendo até agora há pouco, né? Encerrando algumas coisas, então é importante a gente encerrar bem para começar bem, né? Então é importante isso. Então, primeiro agradecer aos convites dados aí, a todos que estão aqui, que como a gente está no último dia útil, você escolher estar aqui já é um privilégio. Então, te agradecer que estamos juntos aí. Eu vou compartilhar a tela aqui, para que você conheça um pouquinho aqui do Rafa, um pouquinho aqui agora. Vocês estão vendo aí a tela aí? Sim? Sim, começou a compartilhar, daí só coloca naquele... Aí, agora ficou excelente. Muito bem. Muito bem. Para que vocês me conheçam um pouco, aqui, igual eu falo para os meus clientes, eu sou o Dr. Rafa, ou simplesmente o Rafa. Então, se vocês a qualquer instante quiserem tirar qualquer dúvida, não precisa chamar de doutor, nada disso. Fala, Rafa, eu tenho uma pequena dúvida e a gente esclarece. Eu sou casado com a Silvia já há 23 anos, sou pai da Júlia e do João, e creio em Cristo, se vocês vão entender por que eu ponho isso no primeiro slide. Atuo desde 2003, ou seja, são 20 anos de cadeira ali, mocho, dia a dia. A minha área é a área de estética, implante, que eu gosto demais, reabilitar, implante é a área que eu mais tenho gosto, né? A gente faz aí. De uns anos para cá, a gente põe a palavra coach ali, mas mais a gente tem feito a ajuda das carreiras de alguns clientes nossos, empreendo em algumas ações, mas o propósito meu é mudar vidas. Se você começar a caminhar comigo, você vai ver que pouco na sua vida vai ficar igual. Eu vou te ajudar a evoluir em algumas coisas, e isso começou de alguns anos para cá, a hora que eu comecei a entender alguns dos propósitos que eu tinha aqui na minha vida. E para isso que eu quero te levar a gente entender algumas coisas. E por que eu falo que eu creio em Cristo? Porque eu uso a Bíblia como alguns princípios. E sempre que a gente fala de Bíblia, eu não quero aqui, né, Mate, falar nada de igreja, nada, tá? Eu uso alguns conceitos bíblicos só, que eu entendo que existem alguns princípios lá para que a gente tenha a vida boa ao longo das nossas vidas. E uma das partes-chave que eu uso na minha vida é o que está escrito em Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas você renove a sua mente para experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus na minha e na sua vida. Por que eu falo isso? Porque eu acho que 100% que é que a vontade de Deus faça. A gente ora muito isso. Ai, que Deus faça a sua vontade na minha vida, quero ser feliz, quero ser próspero, eu quero fazer aquilo, faça Deus na minha vida o que o Senhor quer. E aí eu acho que Deus fica do céu, então, mas você não tem a mente pronta para isso. Eu falo porque se o Rafa tivesse o faturamento que ele tem hoje, há 20 anos atrás, o Rafa imaturo, ele não ia usar da mesma forma os recursos como ele usa hoje. Então eu tive que transformar minha mente ao longo do tempo para que eu entendesse o propósito de Deus na minha vida. E mais uma vez, eu não estou falando de igreja, nada aqui, eu estou falando de princípio, tá bom? Então, se você quer mudar a sua vida, desde a Bíblia, ou qualquer desses cursos que você vai ver, a intenção é sempre renovar a mente, é mudar a mente. A minha intenção hoje, que os conceitos que eu vim aqui entregar, é que você mude a sua mente em alguns aspectos, ou entenda como ela funciona em alguns aspectos, ok? Então, como as emoções afetam o dia a dia? O Mate já fez um exemplo ótimo aí. Será que as emoções afetam o dia a dia? Será que o meu dia a dia, se eu fizer apenas o que tem que ser feito, atender os clínicos, cumprir a minha agenda, eu acerto as minhas contas, eu pago em dia, será que ela ainda assim vai evoluir? Quais das minhas ações são interferidas pelas emoções que eu tenho?
Será que as emoções são de equilíbrio? Será que eu tenho trauma? Será que o que eu tenho que envolve que a hora que o cliente senta ali na minha frente, para mim o que importa hoje que eu quero que você entenda é que você fature mais, só que para isso vai ter um cliente, alguém na sua frente. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda se você tem autoconfiança no que você faz. Se você não tiver autoconfiança, às vezes é uma vírgula que vai te atrasar por um tempo, que foi o que aconteceu na minha vida. Por muito tempo eu achei que seria tal, achei que faria isso, e não entendia como o Rafa era, como o Rafa tinha esses dados das coisas do dia a dia, como eu lidava com essas emoções minhas do dia a dia. Para isso, eu tive que evoluir e renovar minha mente, para entender qual o propósito disso. Porque senão eu me esforçava demais, e você vai entender por que a palavra esforço, e eu sei que deve ter vários aqui que trabalham das 7 às 7, ralam mesmo, e faz o negócio, né, que eu falo, Rafa, eu vou fazer esse negócio, eu sou de sol a sol. Só que por que não vai? Por que algumas pessoas que fazem o mesmo que eu faço atingem resultados melhores do que os meus? Porque existem habilidades emocionais que não dependem apenas do o que você aprendeu, como ele disse lá da parte técnica que a gente aprende. Um pouquinho da minha história, ali em Provérbios 3, aliás, Provérbios 23, do versículo 7, ele diz assim: assim como o homem pensa na sua alma, na sua mente, assim ele é. Por que eu quero dizer isso? Eu comecei em 2003, eu não tenho muito orgulho de dizer, mas eu estou parecendo um mate, aqueles velhos, sabe? O meu primeiro salário foi R$ 68, mas eu tenho orgulho em dizer que em agosto de 2003, eu ralei e ganhei R$ 68. Tenho orgulho de dizer, sabe? Não é orgulho, mas saber que a gente começa pequeno. A gente tem que entender que os começos são pequenos. Para aqueles que estão começando agora, os começos são pequenos mesmo. Mas o sucesso, quero dar essa primeira dica, ele é que nem um trem. A hora que ele começa a sair da estação, ele é imperceptível. Mas quando ele está em alta velocidade, ninguém para mais. Então, eu quero que você entenda, talvez você está começando a sair da sua estação, calma, daqui a pouco vai chegar a velocidade e você vai avançar. Mas, para isso, você precisa ter estratégia, força e ser um indivíduo que cuida das suas emoções, ok? Eu comecei meu atendimento clínico 1 ano após, com o Dr. Mário, ele abriu as portas, eu comecei a ir em cima de atender clientes, ele me indicava, os clientes amavam o que a gente ali atendia, a parte clínica, restauração, limpeza, comecei a entrar na área dos implantes, até que deu certo em 2005 para eu abrir a minha clínica. Abrindo a minha clínica, aí sim, incorporou mais, os clientes vinham, tinha agenda cheia, mas lembra, se a gente não tomar cuidado com as nossas emoções, a gente acha que é alguma coisa e na verdade não é. Eu achei que eu era capaz de ter uma clínica grande como uma franquia. Em 2015, foi o meu primeiro erro, eu fiz a mudança para a parte de uma clínica de 7 salas. Eu falei, agora eu vou dar certo, ó, os meus clientes estão vindo, vai ser ótimo, então vai ser jóia. Vou chamar alguns amigos que achei que faziam o que assim como eu atendi os clientes, eles fariam igual, mas foi o primeiro erro. E começou a ter vários erros em cima de outros, porque eu continuava achando que eu seria uma pessoa maior do que eu estava entendendo que eu era. Após isso, entrei em outra linha, fui para aquela venda de produtos, aí você deve ter visto que uma boa época aí, a gente teve uma alta de produtos, uma maior que as pessoas vendiam aí, aquele Herbalife, eu não entrei nesse, mas é a linha do marketing multinível, que você vendia os produtos, equipes, e eu ainda com o CERN, querendo que isso ajudaria a fazer mais vidas a evoluírem. Mas não era isso ainda. Até que em 2020, os amigos que estavam na minha clínica lá daquelas 7 salas saíram, falaram, Rafa, nós temos projetos que não se batem, e eu tive que sair em 2021. Eu falei assim, bom, eu vou para minha clínica simples mesmo, vou abrir a minha cadeira simples, atender os meus clientes, que a minha esposa, ela disse um dia isso, falou, Rafa, os seus clientes amam o jeito que você atende eles, não são outros.
Eu comecei a entender isso. Eu falei, mas onde as minhas emoções estão me sabotando? Aonde que eu tento fazer algumas coisas e não dá certo? Eu não sei se você sente isso. Eu espero que faça, que tenha ideia disso que eu estou dizendo, mas aonde que falhou? Falhou na ideia que eu continuava me achando mais do que eu era. Ou seja, estava sem alinhamento com as minhas emoções, com a minha identidade. Até que alguns anos após eu fiz a formação Evo. Fiz primeiro não para fazer para outros, mas para mim, para utilizar dentro da clínica, para utilizar dentro de onde eu estava do meu universo. E foi um dos principais acertos e hoje é o meu alvo, porque hoje eu aplico tudo que eu aprendi na clínica, assim como a Prospecta, eu sei que faz isso, que ela tem uma clínica, né, Matheus? Vocês fazem isso lá. Antes de eu falar isso para vocês aqui, eu estou aplicando em mim primeiro. Para saber, será que eu vou ter o resultado sólido e que eu espero? Para isso eu comecei a entender algumas coisas. E aí que eu quero que você entenda o que o passado, o presente e o futuro, e os pensamentos, sentimentos e emoções vão interferir na minha e na sua vida. E para isso, eu vou compartilhar uma pequena tela aqui, para a gente eu fazer um pequeno estudo com cada um aqui agora. Tá aparecendo, tá? A tela já tá aparecendo. Já está escrito isso? Tá aparecendo a tela branca, na verdade, não tá escrito ainda. É isso mesmo. Tá. Muito bem, o que eu tenho aqui então? O que eu aprendi ao longo da minha vida que eu quero compartilhar? Isso daqui a gente entrega sob custo, mas falando com o Mate aqui, eu quero entregar esse conteúdo para vocês hoje aqui. Na nossa vida existe o passado, o presente e o futuro. Se eu pedisse para você escolher, e você não precisa abrir o seu áudio e falar, mas qual dos tempos você escolheria que você acha que é o mais importante que interfere na sua vida? É hoje? É o que eu faço hoje? Não, o que eu vou fazer à frente que vai mudar a minha vida. Ou será o que eu já fiz? Ou o que eu já sofri que interfere na minha vida? Porque quando eu olho para o passado, eu tenho lembranças que podem ser conscientes ou inconscientes. Assim como eu olho para o futuro, eu tenho projeções que podem ser conscientes ou inconscientes. Só que quando eu tenho uma lembrança que é do bem, aqui, eu tenho uma lembrança de esperança. Só que quando ela é do mal, eu tenho um passado de dor. E o que interfere lá no futuro meu? Se a projeção é boa, eu vou ter, então, um sentido na minha vida, que é do bem. Só que se eu tenho o mal interferindo no que aconteceu na minha vida, eu vou ficar com medo. E que aqui que eu quero entrar a história. Porque o sucesso seu, ele depende das suas habilidades. E as suas habilidades, elas estão postas sobre dois eixos. Sobre o QI e sobre o QE. O QI é o que a gente conhece muito, que é o que a gente aprende, que vem através do saber, através do tempo. Eu estudo e eu aprendo. Só que o QE, que são as minhas emoções, que me fazem entrar em ação, eles vêm através de estímulos. Esses estímulos, eles podem vir através das experiências que eu tive, individuais, e experiências através de homens ou as pessoas, no caso, que passaram na minha vida. E esses estímulos vão interferir nas minhas escolhas. E a minha escolha, ela está baseada
na identidade que eu tenho, nas minhas forças, a força individual que eu tenho, nas minhas âncoras de carreira, as minhas habilidades, enfim, que eu tenho aqui, e também na minha linguagem de amor que eu passo no meu dia a dia, que são 5. Gente, eu estou passando de maneira rápida, porque isso é uma aula de uma tarde inteira ou de um dia inteiro, tá bom? Mas eu estou passando o conceito para que vocês entendam. Então, as minhas escolhas vêm dessa parte emocional. Ou seja, o sucesso meu, 20%, isso é comprovado hoje, ele depende do que eu sei, das suas habilidades de pós-graduação, de cursos, mas 80% ele vem de como você cuida disso tudo, o quanto que você entende isso tudo. E essas escolhas vão levar você a tomar, como eu disse, ao fazer, a tomar ações no presente. Essas ações, ela tem que ter timing e precisão. Quando uma oportunidade aparece, eu tenho que ter ela na minha frente e saber, vou fazer ou não. Um exemplo simples, quando a gente lê na Bíblia, porque Salomão pediu, quando Deus fala para ele assim, o que você quer para governar o povo? Ele diz assim, eu quero sabedoria. Ele podia ter pedido muitas coisas, mas ele sabia que ele aprendeu com o pai dele. Mais de 6 vezes o pai dele disse, ame a sabedoria, abrace isso. Ele foi aprendendo isso, então no momento certo, com a precisão, ele agarrou a oportunidade e teve sabedoria. Só que o problema é que quando o mal interfere aqui na minha vida e ele me leva ao medo, ele faz com que eu perco, deixa eu ligar a tela aqui, o timing. E se eu perco o timing, depois eu quero compensar isso com velocidade. Eu perdi o momento da escolha. E eu perdi também a hora de escolher, eu perdi a precisão. Eu quero compensar isso do que depois? Força. O Rafa, quando fez a escolha errada, ele quis ficar das 7 às 10 na clínica. Isso para tentar compensar os erros que eu tive quando eu mudei para aquelas 7 salas. Foi o erro que eu tive. Eu perdi a oportunidade de fazer outra ação e não ter no time a precisão, eu errei. O que eu fiz? Corre mais e vamos mais em frente. Então, como é que eu posso entender isso? Só que se eu perco isso tudo, eu volto a ficar com medo de não chegar na mesma ação, porque interfere no meu resultado. E o ciclo volta aqui para cima. Eu tomo as ações do presente. Se eu tenho medo, eu não sigo esse processo de maneira certa, eu não sei quem eu sou, não sei as forças que eu tenho, eu acabo tendo escolhas erradas, perco tempo, perco time, gasto esforço, acho que fazer milhões de cursos vai dar certo se o meu auto-amor, o meu autoconhecimento não está equilibrado. Se eu não sei que tipo de pessoa que eu sou, será que eu sou a pessoa que tem o perfil para ser líder? Para ser empreendedor? Algumas pessoas têm, outras não têm. Será que eu vou conseguir evoluir para isso? Isso me leva ao quê? Os meus pensamentos. Quem que é o Rafa? O Rafa é uma pessoa que escolheu em 2015, o Rafa é uma pessoa que escolheu errado. E talvez perdeu a autoconfiança. O sentimento que traz para ele, o sentimento de não vou conseguir. Derrota. A emoção que me gera medo. E o medo me faz perder as oportunidades que eu tenho. Vocês estão me enxergando aqui de volta? Aqui?
Voltou. Então, a hora que eu começo a entender que o passado influencia mais isso, a Lisa Feldman, no seu livro Como São Feitas as Emoções, é um livro muito bom, e fica aí já a recomendação disso. Ela fala que as nossas emoções são feitas a partir do que aconteceu na minha vida antes. O que aconteceu ali atrás. Vou dar um exemplo simples. Quem conhece a história de Davi e Golias aqui? Acho que todos. Conhece como história. A história diz que Davi, a hora que chegou diante do gigante, ele não teve medo. Porque a mente dele olhou e ele já tinha ganho de leão e de urso. A gente lê isso na história bíblica. A hora que ele chegou diante do gigante dele, ele falou, é só mais um. Eu não vou ter medo desse. Só que o problema é que ele teve a vitória no que ele passou antes. O problema é que quando eu e a minha vida e a sua vida não tem a vitória nos momentos ali atrás e ficam traumas ou desconfianças ou medo, diante do mesmo da mesma história, da mesma adversidade, eu não venço. Porque a mente vai olhar lá para trás, olhar que a gente não teve a vitória esperada e vai falar, foge, você não consegue. Você não tem isso, que a premissa dela é que você gaste menos energia e foge nos momentos que você não tem a vitória. Só que a bênção que Deus fez é que ela acredita na história que a gente conta para ela. Ela não sabe dizer se é mentira ou se é verdade. Ela acredita na história que vão contando para ela. Rafa, isso quer dizer que eu posso contar uma nova história e talvez a emoção que eu tinha lá o que aconteceu comigo de mal, que interfere, que me traz medo, eu posso ressignificar isso? Pode. Você pode acessar isso através de técnicas, é uma coisa simples, mas através de técnica isso pode ser feito. Por isso que é muito importante que eu entendo que quando eu penso, eu sinto e gera em mim uma emoção. E essa emoção, sim, ela vai atuar na sua ação. Sem que você... Rafa, mas eu não sei por que eu fiz isso. Eu queria deixar uma dica aí de série. Se você, eu acho que é no Netflix, assista a série Sinner. Tá? Ela é o que conta a história? Essa moça, ela está na praia, acontece um evento com ela, que ela agride alguém, e ela vai descobrir que eram coisas do passado que fez ela agredir esse indivíduo sem que ela soubesse. Ela diz no primeiro episódio, eu não sei porque eu fiz isso, mas ela fez. Inconsciente, se você queira ou não, as suas emoções, se você não a conhecer, se você não as conhecê-las, você vai ter, elas vão influenciar no seu dia a dia, impreterivelmente. Por isso, é uma pergunta simples que eu te faço. A hora que você está avaliando alguém, que a pessoa está ali no seu mocho, olhando para a sua cara, o que você pensa? Será que você confia na sua avaliação? Será que você vai ter medo? Será que você vai desconfiar? Será que eu vou avaliar certo? O que essa pessoa está achando de mim? Vou dar uma pequena dica do que eu acho hoje. Que eu acho hoje não, do que acontece na minha mente quando alguém senta na minha frente para fazer uma avaliação ou um implante que seja. Na minha mente acontece assim, não teria lugar no mundo melhor que essa pessoa estivesse a não ser aqui. É o melhor lugar para ela estar. E isso não é orgulho, é saber quem eu sou. É saber as emoções que eu tenho, as limitações que eu tenho. Como hoje, quando alguém pede, Rafa, você faz o canal de um dente? Não. É uma limitação que eu tenho, eu não gosto, eu não faço bem, eu não entrego isso. Então, eu tenho que ter habilidade emocional de dizer não. Habilidade emocional por exemplo, de algum caso que a gente passa custos, valores, e a gente sabe que aquela reabilitação com implantes, um exemplo, né? Ou de orto, alinhadores, ela tem um custo. A pessoa fala, mas está muito caro. Talvez ela não entendeu um pouco o que a gente vai falar um dia sobre vendas, lá na parte do curso a gente fala sobre isso, mas quando ela está atrás de preço, eu não brigo mais. Eu falo, o que eu tenho para te entregar é isso, as condições financeiras são essas, explico tudo, explico todas as coisas,
mas se não é para estar comigo, não é para estar comigo. E vai ter outros que vão estar comigo. Eu tenho que ter a confiança de falar, Rafa, mas você tem conta a pagar. Virão outros. Porque aquela pessoa não entendeu, mesmo que eu me esforce, talvez ela não quis o valor que eu trouxe. Para isso, eu tenho que ter resiliência das emoções que eu tenho. Eu não posso ter medo de falar assim, calma, vão vir outros. Porque senão o Rafa de antigamente olhava para a gaveta, nossa, tem uns boletos aqui que eu tenho que honrar, hein? Então vamos fazer o seguinte, abaixa custo, abaixa, nem que ficar nível de custo, vamos, né, faz para poder, meu Deus. E o Rafa afobado, o Rafa ansioso, diminuiu o seu lucro. Quanto de lucro que você já perdeu em 2025? A pergunta aqui que fica, você vai continuar perdendo mais dinheiro? Porque você não confia, ou porque você não sabe se estabelecer como um clínico que sabe o que faz, e que entrega, e que sabe que o valor que tem, ou você vai continuar achando que outros fazem ainda com preço mais baixo e a gente está nessa briga de preço? Se você estiver nisso, pode continuar, mas você vai continuar com perda, eu te garanto. Agora, se você começar a se entender, óbvio que ninguém precisa esfolar os clientes, de sair, né, cobrando, vou cobrar uma reabilitação, o fortuna. Não é isso. Mas cobrar o que é justo. Cobrar o que precisa ser feito. E não entrar nessa briga, fulano está cobrando no mercado, é franquia. Você precisa ter valor próprio. E o meu propósito lá, que é mudar a vida das pessoas, eu entendi isso, que algumas pessoas é que nem um jogo de bola. Algumas pessoas precisam estar em campo, outras pessoas treinam elas para estar em campo. E o papel meu, eu achei que fosse atacante. Queria estar lá na frente, fazendo gol, até que eu fui entendendo que eu fico fora do campo. Eu treino as pessoas. Para que eu encontre o Neymar, para que eu encontre o fulano, o ciclano, para que eu encontre os atacantes, para que eu encontre o goleiro, para que a gente treine as pessoas para falar assim, Rafa, agora sim está dando certo. Aí o meu propósito, ele começa a entrar em eixo. Então, o que eu quero que você entenda aí, se esse despertar, se sirva hoje à tarde para um despertar, é para onde que sua vida vai em 2026? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Achando que um dia vai dar errado, que um dia vai fazer, não, eu vou continuar fazendo igual, atendendo igual, e vai aumentar o faturamento. Jura mesmo que você acha que as mesmas coisas um dia vai dar certo? Apesar que você tem uma benção, que você está na prospecta, ele vai te ajudar com o mate aí a você evoluir. Mas você precisa ter um despertar de onde está o seu resultado hoje. Eu queria que você olhasse, ao final dessa aula hoje, mate, que as pessoas olhassem e olhassem para o seu ano e falassem assim, onde que eu cheguei até aqui? Eu tenho os resultados que eu espero? Será que as emoções estão afetando a minha vida? Será que está afetando as minhas avaliações? Será que está afetando as minhas vendas? Será que está afetando o meu atendimento? Que eu preciso ter a confiança ali para que eu comece um caso e entregue ele no mais curto tempo possível com eficácia. Eficácia é quando eu tenho eficiência no menor tempo que é possível. Para que eu não perca, que se esse cliente está rodando na cadeira, e eu confesso, a gente tem clientes aqui que rodam, né? Que a gente luta, parece que tem uns 2, 3 que nunca saem. Mas a gente tem isso. Mas a hora que eu comecei a visualizar isso, as altas clínicas minhas, que eram de 2 por mês, de 3 por mês, hoje estão em 15, 16, 20 altas mês. E eu tenho número para isso. Se você quiser, depois eu abro isso, viu, Márcio? Não tem problema nenhum. A gente hoje tem altas, porque a gente precisa liberar as pessoas. Para que elas vejam, nossa, como foi eficaz, como foi rápido, como me entregou bem, como uma confiança. Eu sempre que eu falo uma outra dica, quando um cliente meu, ele assina um contrato comigo, ele fez um implante comigo. A primeira coisa que eu falo para ele no momento que ele está saindo, eu falo assim, eu olho bem para ele e falo assim, você pode dizer assim, agora eu tenho alguém que cuida da minha vida e da minha boca. Agora o Rafa, ele está cuidando de mim inteiro. Não é só uma pessoa preocupada com o dinheiro, agora o Rafa está preocupado com tudo, está olhando para mim, vê como é que eu estou, liga após. A gente faz isso,
para que eles sintam a confiança de ter o meu número 24 horas, se precisar qualquer dúvida é só me ligar. Acesso direto. E aí você começa a criar confiança nas pessoas. E eles sabem, quando o Rafa entrar nisso, eu faço. Eu tive vários clientes que falaram, quando eu comecei a fazer ROF aqui na clínica, eu faço um pouquinho e tal. Rafa, quando você começou a fazer aplicação na testa, algumas coisas estéticas aí, como era você, aí eu venho e faço. Falei, nossa, por que você está falando isso? Porque eu sei, o que você faz, você não vai colocar em brincadeira, você vai fazer sério. Eu já escutei isso. Eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, mas é isso que a gente precisa escutar. Não é que foi o melhor preço, é saber que se eu estou fazendo, a pessoa até confia, se o Rafa está fazendo, pode ir, porque não vai brincar. E é esse amor próprio que eu preciso que você tenha, porque é isso que vai trazer as pessoas, é isso que vai encantar as pessoas, não é o seu preço. Que preço? Tem muita gente aí fora que tem melhor que o seu, melhor que o meu, sem discordância. Só que o que você entrega, o que você está entregando de confiança, vai mudar as suas avaliações e as suas vendas. E aí foi que eu resolvi a mudar isso. E para onde que eu fui? Vamos para a Bíblia, tá? Desculpa, mas mais uma vez, os conceitos bíblicos. Em 2 Timóteo diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Algumas Bíblias falam, não deu espírito de medo. Você lembra que a gente falou de medo agora há pouco? Você não nasceu com medo. Alguém contou a história que você precisava ter algum medo. Mas você nasceu com poder, amor e equilíbrio. Eu quero que você grave essa palavra, equilíbrio. Em Provérbio diz, filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Não, nunca os percas de vista. Eles vão trazer a você enfeite, enfim, ele diz ali, para que você tenha, aí ele diz ali, para que você tenha segurança e não caias, e quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Quantas vezes, quando eu tive a sala lá de 7 lugares, eu perdi o sono? Porque eu não sabia como o meu futuro ele seria. E eu tinha medo. Ou acordava com insônia, ou não tinha sono. Porque a pessoa que não dorme, ela está com medo do futuro dela. A pessoa que acorda depois de dormir e perde sono, ela olha para o passado dela e fica com medo. E isso não sou eu que estou falando, é a ciência. Se você está perdendo sono, é porque tem algo que está te incomodando e que você precisa mudar em 2026. E o último, o homem sábio, ele se torna pelo bom senso e fala com equilíbrio e ensino, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. E é essa tríade que eu preciso que você, de tudo que eu te falei, se você entender isso hoje, já valeu para mim isso tudo. Que tudo que nós falamos de passado, presente, futuro, emoções, ele está aqui dentro. Deus te criou, te deu uma vida individual, com a sua família, com a pessoa que você vive, te deu uma vocação para que tudo isso seja um propósito, para que você viva o propósito da minha vida. Quando eu entendi isso, eu voltei lá, e a gente volta lá para o primeiro slide, que o meu propósito não era ser o melhor dentista de Londrina na área de implante. O meu propósito é mudar a vida de pessoas. Aí eu achei o propósito. Então eu não sou mais o atacante, que eu estava me esforçando demais, eu estava perdendo tempo, eu estava fazendo esforço demais. Eu entendi que o propósito é ser o treinador, é fazer com que pessoas sejam melhor do que eu. Que o resultado vai vir a partir disso. Aí o propósito ele faz sentido na minha vida. E no seu caso não precisa ser esse. Esse é o meu propósito. E aí eu começo a viver. Aí as minhas ações vão ser baseadas nisso. E quando eu tiver uma oportunidade na minha frente, sabendo o propósito que eu tenho, eu vou ter o timing exato e a precisão de falar quero ou não. Se essa oportunidade não se casar com o meu propósito, eu não quero. Obrigado. Outro. Agora, se casa com que eu vou evoluir, opa, agora, quero. Com precisão e time, eu não perco mais. E aí o meu sim e o meu não, eles se tornam sólidos. Eu não fico, espera aí, eu vou ver, vou fazer umas contas, e daqui a pouco perdeu, já foi. E outra dica que eu dou, a segunda oportunidade nunca vem igual à primeira. E eu aprendi isso a duras penas. Se você puder também anotar essa frase, anote isso. A segunda oportunidade nunca vem igual à primeira. Ela sempre vem com menos
bônus, vamos dizer assim. Por isso que quando você entende o propósito, as emoções, você começa a correr essa tríade. E aí o que acontece? Para ano que vem, eu não vou ficar trabalhando das 7 às 7, eu vou equilibrar a minha vida. E eu sei que se eu tiver no propósito, eu vou faturar igual ou melhor o que eu faturo hoje, por incrível que pareça, fazendo menos atividade da clínica do que eu faço hoje. Porque aí não é mais esforço, aí não é mais correr atrás, é fazer o propósito. Aí é fazer as ações. Aí eu preciso trabalhar o que então? Se eu estou com o que equilibrado, eu vou trabalhar o QI. Eu vou ler mais, eu vou estudar, eu vou atrás de cursos. Aí sim eu aumento o conhecimento. Aí sim eu mudo a minha mente, que ela já foi mudada as minhas emoções. Mas aí eu começo a mudar o conhecimento. Aí ele vai me adequando e levando a degraus, desculpa, que eu consigo avançar. E como oportunidades aparecem, tem uma oportunidade aí na sua frente. Se você quiser, se fez sentido o que eu falei até aqui, eu não estou acabando, mas se faz sentido, eu queria que você apontasse a sua câmera aí e lesse esse QR Code, porque para quem está hoje aqui, nós vamos dar um bônus chamado a Roda da Vida. O que é a Roda da Vida? Eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui de novo. Mate, é rapidinho, tá? Fique em paz. Eu te Para que aviso a hora que você, aparecer. para que você entenda o que é a Roda da Vida. Vocês Aí, estão tá enxergando aparecendo. aí? Uhum. A Roda da Vida é isso aqui. Você vai receber um link, a gente pede lá, você vai acessar esse QR Code, vai ser encaminhado pelo WhatsApp da minha equipe, e a gente vai pedir apenas o seu e-mail. E você através do seu e-mail, chega essa roda da vida e você vai responder algumas coisas. E após isso, eu vou dar uma devolutiva individualmente de como está a sua vida. Porque antes que a gente mude, eu preciso saber como eu estou. E sabendo como eu estou, eu preciso primeiro me enxergar. E talvez aconteça igual aconteça contigo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu fiquei um pouco chocado com a roda da vida da minha vida, tá? Tinha assuntos ali que eu estava em 2, 3. Tinha assunto que eu estava em 10. Adivinha? Dia a dia, rotina, ó, das 7 às 7. Estava 10. E como é que estava a vida da família? 2. Desequilibrado. Desequilibradíssimo. Por isso que alguns clínicos que eu conheço, Rafa, hoje eu não estou mais com a minha esposa, com o meu esposo, tenho dificuldade com os filhos, porque a gente não foi feito para trabalhar que nem louco, a gente foi feito para ter equilíbrio, para a gente encontrar isso. Então, se você anotou isso, escreva o seu e-mail lá e a gente passa assim que eu tiver as respostas, a gente vai te encaminhar isso, você responde as perguntas, assim que eu tiver de cada um individualmente, a gente vai acessar também individualmente, a gente vai ter um papo aí, uma conversa de 1 hora sobre essa roda da vida. E o que impactou isso, Rafa? Mas eu quero saber de números, é legal isso tudo que você está falando. Em 2021, que eu fiz esse curso, comecei a mudar as minhas ações, nós atingimos o faturamento de 1.200.000 ano de 2022. 2023, 1.600.000. 2024, 1.400.000. E até os 6 meses, que a gente não fechou os últimos 6 meses de 2025, mas até junho era o faturamento de 816 mil. Ou seja, sabe aquelas histórias? Não, faça aquele curso para você ganhar 100 mil reais. Cara, se você não tiver com as suas emoções equilibradas, você não vai chegar nos 100 mil. A hora que eu alinhei as minhas emoções, naturalmente eu entendi que as ferramentas que eu tinha na minha mão me levaram a faturar 100 mil mês. Aí fez assim. Você quer saber, Rafa, quando vai fazer assim na minha vida? Desculpa, vocês não estão me vendo, agora sim. Quando vai fazer assim na minha vida, um clique, para que mude, você precisa se conhecer. Precisa saber quem você é e para onde que você tá indo. E é por isso que nasceu o método Alfa. Através daquela tríade. Alfa porque, você lembra que eu falei que eu estou em Cristo?
Eu sou dele. A palavra diz em Apocalipse que ele é o alfa e o ômega, que tudo começa nele. Os princípios que eu aprendi na Bíblia, aprendi de lá, eu tirei para um método que eu vou entregar para os nossos clientes, os nossos amigos. E para quem é aqui que está fazendo o curso hoje com a gente, vai ter algumas outras coisas boas aí. Mas um método alfa, por quê? O equilíbrio, na verdade, é o que te traz a verdadeira força. Não é fazer muitos cursos, é participar da imersão tal, vai fazer tudo isso, ter uma grande gama de dopamina na cabeça tua. Só que chega segunda-feira, os boletos são os mesmos, a rotina é a mesma, e se você não renovou a sua mente, as suas emoções, adivinha, são as mesmas. E se você está achando que um dia 2 mais 2 vai dar 5, você está errado, nunca vai dar 5 não, vai dar 4. E eu quero te ajudar nisso. E como que a gente pode te ajudar nisso? A gente faz a avaliação individual através do DISC, que é um método bem que as pessoas conhecem bem. Nós vamos rever metas, alvos, as crenças, os fatores emocionais, a ajudar você a ressignificar algumas coisas, a criar sonhos. Eu não tenho sonho, enfim, é difícil, eu não sei nem como sonhar. Eu vou te ajudar a ter sonhos novos, sim. Existe uma forma para a gente fazer isso. Mas também, para não ficar nessa questão só emocional e tal, eu vou entrar, se você quiser, na parte clínica. Nós vamos ver atendimento clínico. O que você faz lá no dia a dia? Será que você não está perdendo tempo? Será que você não está tendo tempo ocioso, que você poderia estar estudando, vendo alguma coisa? Será que você está dando bobeira? Será que o Instagram não está tirando o seu tempo? Tudo isso a gente vai ver. Será que a sua venda ela está trazendo preço ou é valor que ela traz? Você encanta as pessoas como? Porque as pessoas vão voltar para a sua clínica, mais uma vez, não é pelo seu preço, é o quanto que você encanta ela. E o encantar ela não é fazer mágicas, não é fazer fórmulas, é saber quem você é, as habilidades que tem, as suas forças, como eu disse escrevendo lá, a identidade, a sua linguagem do amor. Alguns, assim como eu sou, a minha linguagem do amor é toque. Para mim, estar em vídeo aqui, eu estou odiando. Se você tivesse ao vivo, eu já teria colocado a mão no ombro de alguém, já teria dado um high five. Eu sou toque. E ao final, ia abraçar todo mundo. Porque eu sou toque. Mas tem alguns que, às vezes, a linguagem do amor é serviço. Então, eu preciso me conhecer. Me conhecendo, eu entrego as habilidades que eu tenho. E aí eu sei que talvez eu quero ser dono de clínica, de franquia. Será que você tem habilidade para isso? Será que o seu conhecimento, não que isso não pode ser desenvolvido, mas será que você está fazendo da maneira certa? É isso que eu quero te ajudar. E de que forma? De uma forma simples, Rafa, eu não quero fazer, assim, eu tenho já um conhecimento, mas eu quero me conhecer. Então a gente vai fazer apenas o DISC, sentamos juntos por volta de 1h30, 2 ali, nós vamos conversar sobre a sua vida, conversar sobre crenças, como é o seu dia a dia. É uma conversa rápida, que você pode fazer ali comigo. Senta, vê, Rafa, isso já me ajudou, tá certo, para mim já é suficiente. Não, Rafa, eu quero ir mais fundo. Então a gente tem o grupo alfa, onde a gente se encontra em grupos para que a gente possa, de 20 a 30 pessoas, seja online ou seja ao vivo, para que a gente sente e discuta esses conceitos que nós falamos sobre medo, sobre crenças, que aí são aulas mais profundas, que eu não tenho tempo viável aqui para isso, e em cima disso vamos discutir sobre o dia a dia clínico, e aí é uma troca do dia a dia, o que eu faço, o que você faz, e eu vou trazer a minha experiência de 20 anos para que você aprenda junto comigo e chegar no que eu estou hoje, para que a gente tenha, você tenha um resultado sólido. Rafa, mas eu não queria estar em grupo, eu queria uma coisa mais individual. Então, você vai sentar comigo durante 6 meses, a cada 15 dias, uma conversa aí de umas 3 horas, nós vamos conversar e eu vou fazer a mesma coisa que eu faria em grupo, só que individual. Aí eu vou te entregar tudo individual, só que olhando para a sua clínica, para o seu dia a dia clínico e como a sua vida interfere nisso. Aí começa a história a mudar mais rápido ainda. Então, são formas de você atingir isso. E, como eu disse, é uma fase atribuída ao Albert Einstein, que eu disse no meio do caminho, que sanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, se você acha que 2026 vai ser igual, fazendo a mesma coisa, como experiência própria, não vai. Precisa mudar um pouquinho a mente para a gente ter esse acesso aí.
Se você não escaneou o bônus, tem mais uma chance aí. Olha só, segunda oportunidade, mas ela é igual, hein? Olha só, você tem uma outra oportunidade. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, tem os e-mails nossos e também tem o telefone da minha equipe, o WhatsApp, aí você vai falar com a Júlia, ela vai te explicar algumas coisas. E, Rafa, eu queria conversar mais profundo sobre o meu caso. Vamos marcar um WhatsApp aí e a gente conversa um pouquinho sobre isso. E segue a gente no Instagram também. Você vai ver que os conceitos que eu estou falando aqui, nós estamos alimentando lá, já falando sobre medo, só falando sobre várias coisas. E isso tudo, Mate, e aí eu me viro agora para agradecer essa oportunidade aí. Se houve um despertar na vida de alguém aqui hoje, a minha tarde já valeu. Porque o propósito meu é que você mude, que você seja outra pessoa individualmente. E eu posso te ajudar a caminhar em 2026. Tá bom? Muito Boa. obrigado a todos aí. Perfeito. Pode deixar a tela aí disponível enquanto a gente termina aqui, né? Bate esse papo. Acredito que assim, é muito interessante, né? Porque casa muito com esse momento que a gente está, né? A galera normalmente no fim do ano fica mais reflexiva, né? Então acho que é um momento de repensar. O pessoal tá saindo aí de recesso com a cabeça fervendo, né? Ai, ai. Mas é esse o intuito mesmo, é a gente conseguir aí tentar de alguma forma, né, mostrar e evitar até mesmo do que as outras pessoas, né, Rafa, passem pelo mesmo que a gente às vezes já passou. Então a gente não precisa às vezes por, né, passar por coisas que outros já sabem de repente o caminho. Eu falo isso muito aqui com a equipe. Todo mundo de certa forma faz um trabalho parecido e às vezes a dúvida do um, né, de um de repente a dificuldade que o outro tem também, aí o outro tem a solução e a gente se complementa, né? Mas por que que a gente hoje sabe disso? Porque a gente já errou lá atrás, ou porque a gente já passou por isso lá atrás, né? Então isso é muito legal, né? E também a gente identificar ali o que a gente entende hoje sobre o nosso processo, sobre a gente, e o que de repente a gente não entende para a gente trabalhar para melhorar, Sim. não tem problema nenhum. Acho muito legal essa parte também da gente se conhecer, né? Então a gente precisa primeiro entender um pouquinho sobre a gente, fazer uma análise SWOT ali, né? Pontos fortes, pontos fracos, né? Exatamente. Oportunidades, ameaças, para a gente conseguir entender um pouquinho aí aonde que a gente pode melhorar. E para quem não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho serve. Aí Qualquer vai. porta serve. Mais um ano passou, né? Ah, eu ia na academia. Ah, vou tomar água. Ah, isso. E a hora que viu, já passou mais um ano aí. Ô, Rafa, algumas perguntinhas aqui. Não sei se alguém Pode de falar. repente gostaria de perguntar alguma coisa. Que coisa coloca aí no chat, tá? Mas vamos lá. Deixa eu entender algumas coisas aqui, mais na parte prática para o pessoal entender. Vamos pensar como clínica, né? Dentista. Sim. Então, quais os primeiros sinais, de repente, que a gente pode perceber de que essa vida pessoal, essas emoções estão começando a impactar na clínica? Porque o que eu percebo às vezes, tem gente que está indo bem, mas hoje o Instagram, ele dá uma ilusão de que a gente não está indo bem. Né? Então a gente se compara às vezes muito com o coleguinha do outro que nunca vai postar em sucesso, é muito difícil alguém Sim. fazer isso. E aí às vezes, pô, a pessoa tá indo bem, a pessoa nunca faturou tanto, a pessoa, sabe, nunca fez tanto na vida, conquistou tanto, mas às vezes vê o Instagram sempre tem alguém melhor que ela, e sempre tem alguém melhor que ela. Então como que a gente, que sinais de repente que a gente pode anotar aqui para entender se de repente isso não está acontecendo com a gente? Porque a vida tá tão corrida, né, que às vezes a gente está no automático, né, mas não tem, de repente, esse reforço de que, tipo, não, está indo bem, né, tá funcionando. Então, de repente, se der para deixar um pouco mais claro para a gente isso. Claro. Um dos sinais que acontece muito, sendo bem claro, da parte física, é o que a gente comentou. Se eu tenho algum problema com sono, simples. Se eu canso muito no dia a dia, se eu saio da parte clínica extremamente exausto. Então, isso já são sinais físicos que a pessoa pode estar fazendo muita força e pode estar fora do centro do equilíbrio dela. E uma das coisas que faz, você citou como o Instagram, como o TikTok, todas essas redes que tomam a gente aí, é o fator comparativo. Por que eu preciso me autoconhecer? Porque sempre, se você olhar no Instagram, isso não tem fim, viu, gente? Sempre vai ter uma grama mais verde. Eu acabei de arrumar minha grama, tá tudo certinho, minha clínica tá funcionando redondo, mas eu olho para o Instagram, tem um cara faturando melhor do que eu. E se eu não tenho autoconfiança, um sinal disso, eu vou tentar
a não estar com a gratidão e com o contentamento do que eu atingi hoje. Então, por exemplo, o Rafa olha hoje e fala, cara, que benção esses 100 mil, hein? Puxa, 120 mil, esses 140 mil. Aí, mas você poderia estar faturando uns 200, uns 500. Fala, cara, tá ótimo para mim. Eu, há 15 anos atrás, eu faturava 20. Eu sonhava em chegar no 100. Hoje eu estou nele. Eu posso chegar no 200 mil? Posso, mas aonde que está o meu olho? Onde que a minha emoção está? Ela está hoje no presente, olhando e falando assim, eu posso chegar um dia lá, é legal. Se um dia eu chegar lá, é legal. Mas se a minha aflição, a minha ansiedade estiver lá, eu sempre vou olhar para o Instagram e sempre fazer a frase assim, ó, quando eu tiver isso, aí eu serei. E eu preciso começar a mudar a frase que eu sou. E eu posso atingir isso. Quando eu estiver contente com o que eu sou, eu vou atingir outros degraus à frente. Senão nunca vai ter fim. Foi isso que eu aprendi quando eu fiz o curso do Método Evo. O Rafa não tinha fim. Era uma ansiedade, era um curso. Não, eu preciso fazer curso de finanças. Não, eu preciso fazer um curso de estética. Não, eu preciso fazer um curso disso. Por quê? Porque não está entrando dinheiro. Fala, cara, não é isso. Não é isso. Essa afobação, essa ansiedade, essa inquietude, esse trabalhar sem fim até as 10 horas, não estou falando que é errado, não, mas se não faz sentido, se você está saindo de lá e está ficando a sua família no caminho, está ficando a sua vida saudável no caminho, são sinais que a gente não vê. Mas como diz a música lá, haverá sinais. O problema é que a gente está tanto na rotina, com tanta mente ali olhando para o Instagram, achando que a grama é mais verde, que eu não vejo quão perdendo que eu estou. Por isso que o Rafa, como eu disse, ano que vem, eu tive que olhar para ele e falar, não, Rafa, você vai atender um pouco menos, desenvolver o projeto Alfa um pouquinho mais, atender pessoas, mas você precisa sair, ir na academia, você precisa sair com a sua esposa, você precisa ter um tempo com seus filhos, precisa ter um tempo com Deus, sim, equilíbrio. Então, quando essa conta começa a sair, os sinais acontecem pelos excessos. Quando a gente faz a, a, a formação de coach, existe uma frase que ela diz assim, para todo excesso existe uma falta. Quando eu trabalho demais, quando eu faço tudo demais, é porque eu tenho falta de alguma coisa. Eu quero compensar isso. Uma pessoa que compra demais, eu não estou culpando ninguém, é apenas um exemplo. Uma pessoa que compra muito, ela vai se justificar para uma amiga ou para um amigo, rapaz, foi um achado essa roupa, eu tinha que comprar. Ele vai criar uma justificativa para falar que não é uma falta de alguma coisa, é um excesso, ele vai criar uma justificativa. Mas que ele está querendo compensar com isso? Não estou falando que é errado comprar roupa, por favor, até porque eu compro, todo mundo compra. Mas o quanto que você depende disso? O quanto que a sua felicidade depende disso? É esse despertar, é esse dia a dia. Na clínica, o quanto que eu preciso ter de resultados, de métricas, de números, para que eu me sinta saciado? Será que você já não tem? E você não enxergou? Entendeu? Então, assim, são práticas no dia, que é isso que a gente entra dentro da fase 2 da parte do projeto Alfa, que a gente vai entrar na parte clínica e olhar assim, olha, eu acho que você não precisa de mais um curso, você precisa atuar bem com as ferramentas que você já tem. Faça com o que você já tem. A hora que você chegar no limite, fala, cara, agora sim eu preciso desse curso a mais, que agora deu limite. Então, vá à frente. Senão, eu vou sempre fazer para ser. E eu preciso entender que eu já sou. E depois eu vou fazendo coisas que vão agregando. E aí muda a conta. Você faz a ideia e se eu respondi, né? Não, com certeza. A gente tem clientes aqui, também nada contra, mas estão, tipo, 4 mentorias diferentes. Aí eu em uma eu já fico maluco, né? É? Porque aí eu não consigo aproveitar, eu sempre, às vezes até revejo a aula para tentar, igual o filme, né? Ver de uma forma diferente. E aí eu fico pensando, cara, como é que consegue dar conta de 4 mentorias, da clínica, Não da dá, família, disso? não dá. E às vezes acha que tá, né, nessa situação de tentando fazer tudo ao mesmo tempo, na verdade não consegue, né, fazer,
E aí eu acho que acaba ficando mais ansioso e se cobrando mais. Porque daí vê, tipo assim, mas isso aqui eu não faço. E aí no final não consegue fazer muita coisa, né? Então Exatamente, tem que tomar um exatamente. pouco de cuidado com essa questão do excesso. E sobre essa questão também, tem bastante gente que às vezes acaba descontando na comida também. Eu vejo muita gente que às vezes fica ansioso, né? Sim. Aí vai descontando na comida, tem gente que desconta em comprar, tem cada um com as suas questões, né? Mas se você se conhece, você consegue trabalhar em cima disso, né? E às vezes até trabalhar para evitar que o pior aconteça, né? Exatamente. Então, assim, esses excessos, esses cuidados no dia a dia, que se conhecendo, né? E eu vou levar para a Bíblia, para a gente levar mais um princípio. Quando pediram para Cristo resumir a Bíblia, ele falou: ame o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, tudo que há em ti. Ele falou: mas e a segunda coisa? Ame ao próximo como a você mesmo. Até para eu amar a pessoa de maneira certa, eu preciso me conhecer e me amar primeiro. E a gente está buscando a realizações em outros. É como, por exemplo, quando um avião, eu espero que ninguém tenha vivido isso, eu também não vivi, mas quando um avião ele está em caída, em queda, acontecendo alguma coisa, cai as máscaras, né? O que eles orientam? Você tem que colocar a máscara em você primeiro para você salvar outras vidas. Não coloque nas outras pessoas, que na hora que você colocar em outra, você vai desmaiar e ela vai precisar te ajudar. Então, coloque a máscara de oxigênio em você primeiro, para que você tenha força para cuidar de outros. O que é isso que a gente está falando hoje? O autoconhecimento é um despertar para que eu me conheça, para que eu cuide de outras vidas. Porque senão, o avião, desculpa a metáfora, mas às vezes o avião da minha vida está em caída e eu estou achando que é colocar no meu filho, na minha esposa, e na verdade tem que ser em mim primeiro. Isso não é egoísmo, é autoconhecimento. Sabendo as minhas limitações das minhas forças, aí eu vou atuar. Aí eu sei que na minha esposa e dos meus filhos há forças, mas também há algumas coisas que eles não sabem. E aí eu vou começar a entender as limitações de cada um. Eu entendendo a limitação, não me cria frustração. Não criando frustração, eu sou grato e vou entender o outro. Aí eu começo a amar o outro como ele merece ser amado, não como eu acho que ele tem que ser amado. E aí muda a regra. Boa. Para finalizar, tá? Depois a gente poderia ficar aqui por Ixi, tem vários uma minutos. Eu acho que para o próximo ano a gente já pode trazer aí mais conteúdo aí, se fizer sentido para Sim, você, tá? Me cobra depois. claro. Mas eu acho que assim, a gente não podia finalizar sem essa, tá? Você é pai, né? Dono de clínica, tem outros projetos também, igual você falou. E aí, como é que a gente sai da clínica, né? Como é que a gente vai embora? Teve às vezes um implante que devolveu, um problema que, né, às vezes aconteceu, ou enfim, uma situação que aconteceu lá na clínica. Como é que a gente sai da clínica, vai agora para o papel pai de família, né, para o papel marido, enfim, vai para casa e esquece, né, isso que de repente acontece. Como é que a gente separa É isso? um dos aprendizados vamos dizer assim, na maturidade emocional que acontece no dia a dia, é que eu preciso ser uma das primeiras coisas, resiliente. E eu já digo para todos que estão aqui, se você tem uma caminhada nova, ou seja, você já está mais tempo, assim como eu, ou menos, vai dar erro, tá? Tem aquele dia que você perde implante, a faceta cai, o canal reinfecciona, a extração da alveolite, a prótese não encaixa, você tem que vir e você tem que refazer. Acontece isso tudo? Tudo. Autoconhecimento é eu saber que problemas vão ocorrer. O problema é igual você falou, é como eu deixo esses problemas me impactarem. E esse blindar a mente, que é uma das fases do curso, é eu ter a mente blindada para que eu consiga avançar. E esse blindar a mente, um dos pontos simples, é eu saber o Rafa no futuro como ele vai ser. Se eu tiver um Rafa na minha mente já configurado onde ele vai estar em 2026, 27, o que ele quer para a vida dele, essas ações serão ações que eu tenho que lidar, mas que não abalam as minhas ações. Um abraço, viu, querida? E aí elas mudam, ela muda o jeito que eu vou agir. Aí o que acontece? A hora que acaba a hora clínica, 7 horas, 6, 5, para quem encerra, eu fecho a clínica e os meus problemas ficam aqui.
porque os meus processos internos e o cuidado interno vão resolver isso. E eu preciso ter o descanso que vão resolver isso. Óbvio que tem algumas coisas que às vezes a gente mexe com a área de saúde, acontecem alguns problemas que a gente pode, mas como lidar com isso? Resiliência. E resiliência, ela é aprendida. Como que ela é aprendida? De como eu faço a manipulação das emoções que eu tenho. Eu estou aflito. Espera aí, mas por que eu estou aflito? Ah, porque aconteceu esse problema, eu perdi o implante. Rafa, você já perdeu o implante antes? Já perdi o implante. Você consegue resolver esse problema? Sim, o implante cai, aconteceu um problema, ele vai formar osso ali de volta, se precisar um enxerto ou não, eu vou lá e faço o implante e a gente consegue resolver. É um problema que dá para resolver? Eu preciso ficar aflito? Não. É uma conversa interna com as emoções para que eu olhe para o passado, veja a vitória que eu tive, por isso que é importante olhar para as lembranças que eu tenho. Agora, se eu olho para todo o implante que eu perco, eu olho e falo, não, você é ruim. Vixe, cara, vixe. Aí tem vozes que vão me indicar, que é isso que eu explico na aula um pouco mais profundo, que aqueles são os estímulos que os homens dão, que quando eu erro, meu Deus, você não pode errar, porque quem erra é perdedor. Quem falou? Pessoas erram, pessoas arrumam a rota, pessoas ajustam a rota, né? Então, isso tudo a gente aprende mais aí. E uma coisa também que acaba acontecendo, né, às vezes as pessoas, elas, por exemplo, já atendi 5.000 pacientes, fiz 5.000 implantes dentários. Um que não deu certo, nossa, é um bicho gigante, né? A pessoa duvida da própria capacidade porque ela fez um que acabou fugindo do controle E não dela, olhou os 5.000, né? entendeu? Né? É. Outra coisa também, na maioria das vezes a gente não tem problemas, nós temos situações. Porque o problema, no caso, a gente, né, tipo assim, pô, um problema de saúde que às vezes você não consegue resolver, que foge do seu controle, problemão. Mas a maioria das vezes das coisas que acontecem são situações, mas as pessoas às vezes encaram como um problema, né? Eu vou te dar um dado da neurociência. Eu não sei exatamente o livro que eu li, depois eu acho e te passo. 86% das suas preocupações não vão ocorrer. A gente se preocupa com muita coisa, que é o medo, imaginação, que não vai ocorrer. Só que a gente cria expectativa, um anseio, vai dar problema, vai ser aquilo, o paciente vai fazer isso, vai falar, calma, não vai acontecer nada disso. Só que para eu entender esse caminho, essas emoções vão me balear. E é isso que eu preciso entender no meio do caminho. Boa, Rafinha. É isso então, minha gente. Eu preciso ir para uma outra reunião aqui, tá? Depois eu te mando ali um feedback, tá, Rafa? A gente conversa melhor. Já vamos ver aí para a gente marcar um próximo bate-papo, tá? Eu vou parar aqui a gravação só para não ficar muito extenso.